muito bem-vindo à aula de número 12 da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aí quase finalizando o primeiro trimestre de 2021 e devido às restrições, devido ao fato das igrejas não estarem podendo abrir e reunir-se, nós estamos aí levando a aula até você através do nosso canal no YouTube. Eu quero cumprimentar a todos os meus queridos irmãos da Assembleia de Deus do Belém, na nossa congregação do Pununduva, e dizer que é um prazer estar com vocês, levando o ensinamento da palavra, aprendendo juntamente com vocês, e que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos nos reunir mais uma vez na nossa escola bíblica, que é uma bênção. Vamos fazer uma oração para o início da nossa aula de hoje? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por mais uma vez poder estarmos na Tua presença, podermos meditar na Tua palavra, independente de estarmos dentro da igreja, ou estarmos em casa, ou estarmos assistindo esse vídeo em nosso carro, mas que a Tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração, que possamos aprender e aplicar esses ensinamentos, que possamos crescer, Senhor, que possamos ser bons discípulos do Teu reino, para que possamos alcançar as almas e levar a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A aula de número 12 vai trazer o tema sobre a urgência do discipulado, né? E nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre o que é o discipulado, quem deve fazer o discipulado, a importância do discipulado hoje em dia. Nós vamos estar aí meditando um pouquinho sobre esse tema, amém? A lição que nós estamos estudando, ela trouxe o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E tem sido uma bênção nesse primeiro trimestre para nós. Amém? O texto áureo de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Nós vamos estar lendo, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está no capítulo 28 de Mateus e o versículo de número 19. E a verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Amém, meus queridos? A leitura bíblica em classe está também no capítulo 28 de Mateus, do capítulo 16 ao 20, e depois tem a referência de Atos, no capítulo 2, e o versículo 42 ao 47. A nossa introdução vai dizer o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Essa foi a nossa introdução. Então nós vemos aí que desde o princípio do Evangelho, o discipulado ele se fez necessário, né? Se nós olharmos no texto áureo, o que está dizendo no texto áureo? Portanto, ide e ensinai. Durante todo o ministério de Jesus na terra, Jesus ele ensinou. Todas as vezes que nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver Jesus ensinando. Jesus ensinava em barcos, Jesus ensinava em montes, Jesus ensinava em todos os lugares. Por onde ele passava, ele estava ensinando algo para a multidão e para os seus discípulos. Amém? Vamos aí para o primeiro tópico, que diz o seguinte: o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então nós vemos aí que discipulado vem de ensinamento. Todo discípulo, ele é um aprendiz ou um seguidor. Então, está sempre aprendendo com o seu mestre, está sempre aprendendo com alguém. E para poder aplicar esse ensinamento na sua vida, né? O primeiro subtópico diz sobre o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Então, nós já sabemos que discípulo vem de seguidor, né? E isso está lá em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 1, e também está no Evangelho de João, no capítulo 2 e o versículo 12, que vai trazer referências sobre
passagens, vai trazer ali conteúdo falando sobre os discípulos estarem seguindo Jesus. Essas duas referências vai falar a respeito disso. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. Então nós já vemos aí a primeira definição de discipulado. Discipulado é o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, ou seja, o novo convertido, ele recebe a palavra, ele aceita Jesus como seu Salvador e ele faz parte da igreja, ele passa a fazer parte da igreja. Só que para que ele venha se desenvolver na sua vida espiritual, ele precisa passar por um processo de aprendizado especial, né? Com conteúdos básicos para o início de uma vida cristã. O discipulado ele tem essa função. O interessante é que nós vemos aqui que a revista traz um comentário muito interessante que o discipulado, eles são instruções, e essas instruções elas abrangem a vida espiritual, abrangem a vida social e abrangem também a vida ministerial. Então nós entendemos que o discipulado ele está presente na formação, né? Na formação geral do ser humano como um seguidor de Cristo. Né? O discipulado ele abrange todas as áreas. Então, um novo convertido ele vem para a igreja e ele é incluído nesse grupo de discipulado e ali ele começa a receber as primeiras alimentações, né? O leite, ele começa a receber as primeiras informações sobre como ser cristão, o caráter de uma vida cristã, e isso vai abranger na vida social, na vida pessoal, enfim, nas relações, né, com as outras pessoas. E isso que é interessante, que no caso de um novo cristão, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, se a igreja não tem esse projeto de discipulado, a pessoa entra na vida cristã totalmente perdida, né? Não tem base bíblica, não tem conhecimento, e através do discipulado ele recebe ali as devidas orientações para os seus primeiros passos na caminhada cristã. O segundo subtópico diz o seguinte: a grande comissão. Quando pensamos em grande comissão, nós já lembramos do ID, né? Dos discípulos que o Senhor reuniu ali, os 11 discípulos que ficaram, né? E o Senhor deu ali as instruções a eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa grande comissão, ela foi formada por homens que o Senhor designou para evangelizar as nações, né? Que se encontra aí também no mesmo texto que nós lemos de Mateus 28, né? Quando ele está falando aí sobre o ID, ali já está falando que o Senhor ele juntou os seus 11 discípulos e foram para Galiléia, e ali no monte o Senhor começou a dar instruções para esses discípulos do que eles deveriam fazer quando o Senhor Jesus não estivesse mais presente, né? Então a grande comissão ela foi montada para continuar aquilo que o Senhor começou, aquilo que Jesus começou, que foi levar o reino de Jesus às pessoas, às cidades, às nações. Então o Senhor disse: vocês vão se juntar, vocês vão sair pelo mundo, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado vai ser salvo, né? Então nós sabemos, irmãos, que nós temos uma função. A grande comissão é isso, era a função de levar o evangelho, de continuar o trabalho que o Senhor Jesus começou. Mas não adianta nós só pregarmos o evangelho a toda criatura, levarmos a salvação às pessoas, se nós não cuidarmos dela com os ensinos necessários, né? Recebemos essas pessoas no corpo de Cristo, começamos a levá-las aos cultos, mas elas precisam ali de uma orientação, elas precisam de um estudo básico, uma instrução inicial para poder entender o que vai ser a partir de agora. Eu aceitei Jesus, mas o que vai ser? Então, se essa igreja ela não preza pelo discipulado, essas pessoas vão aceitar Jesus, mas não vão conseguir permanecer, porque não vão entender as mudanças que vão trazer essa atitude que ela tomou, né? Ela não vai entender as mudanças, ela não vai entender
ela não vai saber como reagir, ela não vai saber como conviver com a igreja, com a sociedade, sem o discipulado. É muito importante essa questão do discipulado hoje. Então, igreja, se você, pastor, professor, se você está líder, né? Se você está pregando o evangelho, tem tido salvação de almas na sua igreja, mas você não tem investido no discipulado, no ensinamento da palavra de Deus a esses novos convertidos, dificilmente você vai conseguir mantê-los na sua congregação, porque você precisa dar ali as primeiras orientações para esses novos convertidos. E o interessante aqui no finalzinho do primeiro subtópico, do segundo subtópico, é que diz assim, ó, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, por que é importante você fazer o discipulado aí na sua congregação? Porque você vai pregar o evangelho, as pessoas vão receber a palavra, vão aceitar a Jesus, vão ser enxertados na videira, no corpo de Cristo, mas elas precisam aprender como agir, o que muda, o que deve ser feito, quais os primeiros passos da fé cristã, e com isso elas precisam também guardar esses ensinamentos e praticá-los para que eles possam ter aí um crescimento espiritual sadio. Nesse segundo subtópico, nós também vemos aí a questão do discipulado como um mandamento, né? O comentarista diz o seguinte, o discipulado não é opção, é mandamento divino. Mais para cima nós temos aí uma palavra chamada mateteu, né? Que quer dizer discipular, quer dizer ensinar. Isso é que é interessante, né? Nós não temos, não é opção fazer discipulado. A igreja deve fazer o discipulado. Por quê? Se a igreja não investe em ensinamento bíblico, os cristãos perecem. Os cristãos perecem sem um ensino adequado, sem um aprofundamento nos ensinos das Escrituras Sagradas, os cristãos não conseguem firmar a sua fé, não conseguem firmar a sua caminhada no seu ministério e acabam aí desanimando, desfalecendo por falta de entendimento, de conhecimento. Então, procure sempre levar o discipulado às almas que você está liderando, para que essas almas cresçam, para que acrescentem ao reino, para que sejam grandes bênçãos na terra. Amém? O terceiro subtópico vai falar sobre a educação cristã, né? Vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Isso está lá em João, no capítulo 14, versículo 26. E aqui o comentarista ele vem trazendo aí um currículo básico de teologia, né? A base da teologia cristã, né? Com diversas disciplinas. Ele cita aí algumas das disciplinas que são empregadas nos ensinos de teologia, né? E isso é que é interessante. A teologia ela é importante por quê? Porque ela nos prepara para estarmos aí ensinando a palavra de Deus e estarmos vivendo de acordo com a palavra de Deus. A teologia ela é uma bênção, né? É uma bênção, ela vem trazer orientações, ela vem trazer estudos maravilhosos e alguns foram citados aqui, né? Que são as disciplinas básicas da teologia. Então, esse terceiro subtópico, ele vem trazer basicamente isso, né? A importância da doutrina, né? A importância da teologia para os cristãos hoje. Não ficar só se alimentando de pregações de domingo, mas buscar se aprofundar nos estudos bíblicos, nos ensinamentos. Hoje em dia nós temos grandes mestres, grandes professores que trazem bons ensinamentos ao povo, né? Por quê? Porque sem o conhecimento o povo perece. Então, não se limite somente a ouvir ministrações, mas busque estudar, fazer um curso, se aprofundar nos estudos da palavra de Deus, para que você possa se desenvolver espiritualmente, para que você possa somar ao crescimento do corpo de Cristo. Só que o que eu também acho interessante, meus queridos, é que o discipulado ele não deve ser somente para novos convertidos. A minha visão eu acredito que o discipulado ele é constantemente. O cristão ele nunca sai de um discipulado.
né? Existem igrejas que adotam métodos de discipulados com 8, 9, 10 módulos de ensino, mas nós sabemos e entendemos que o discipulado ele é durante toda a nossa vida cristã. Nós estamos constantemente aprendendo com o nosso mestre, ok? Que é o próprio Senhor Jesus. Nós vemos à luz da sua palavra, nós vemos através de conteúdo histórico, nós vemos através de conteúdo cristão, de Bíblia, de culto, nós estamos sempre aprendendo algo com o nosso mestre Jesus. Aí nós chegamos aí então no segundo tópico, né? O tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Esses são a trilogia básica do discipulado, né? E diz assim, ó, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja em Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo até hoje. Aí ele vem trazendo aí o primeiro subtópico sobre a palavra, o segundo subtópico é a comunhão e a terceira é sobre a comunhão da igreja em Jerusalém. Aqui está sendo relatado aquela igreja de Atos, né? Que nós lemos aí no começo na leitura bíblica em classe, no capítulo 2. A igreja ali em Atos, em Jerusalém, depois da descida, né, do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, se tornou ali uma igreja, e essa igreja ela era uma igreja que tinha tanta coinonia, né? Era uma igreja unida, uma igreja forte, um se preocupava com o outro, prezavam muito a palavra. Por isso que o primeiro subtópico já fala sobre a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Todos os apóstolos que estavam ali, eles falavam palavras cheios do Espírito Santo e as pessoas recebiam aquela palavra. Então, quando o Espírito Santo está unido à pessoa que está ministrando, quando você tem um mínimo de noção de quem é o Espírito Santo e do que ele pode fazer, as suas palavras elas surtem efeitos, né? Elas geram resultados. E não foi diferente com a igreja de Atos lá, né, da igreja primitiva. Por quê? Porque quando Pedro se colocou em pé ali, começou a fazer aquele discurso maravilhoso, muitas pessoas se converteram, muitos creram nas palavras de Pedro, e isso é que é interessante, né? Aí no segundo subtópico vai falar sobre a comunhão. Era uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos, vendiam fazendas, vendiam o que tinham de valor e levavam aquele valor para a igreja ali, para os apóstolos, e aquilo era repartido segundo a necessidade de cada um. Então, além da palavra, a igreja tinha comunhão, todos estavam no mesmo pensamento, todos estavam ali em busca da salvação, levando o evangelho de Cristo às pessoas. Foi uma igreja abençoada, uma igreja com muita união, com muito desapego aos seus bens, pensando sempre no bem de todo, né, do corpo como um todo. E a comunhão aí no segundo subtópico, né, que vem trazer a palavra grega koinonia, que significa comunhão, era uma igreja totalmente alicerçada na palavra. Era maravilhoso, irmão. Se você nunca leu Atos, leia. Nós estamos na Deponundua fazendo uma série sobre Atos dos Apóstolos todas as sextas-feiras. Nós já estamos no capítulo 18, está uma bênção. Vimos toda a trajetória, a perseguição, a união dessa igreja, o crescimento, a morte de Estevão, e tem sido maravilhoso. E nós vemos que sempre no final de alguns versículos, de alguns capítulos de Atos, mesmo passando por perseguição, por prisão, por dispersação, a igreja continuava crescendo. Por quê? Porque era uma igreja unida, era uma igreja que era alicerçada na palavra de Deus e era uma igreja que crescia. Então, se a sua igreja ela tem palavra, ela tem comunhão, e ela tem ensinamento bíblico, ela tem amor às almas, é uma igreja que vai crescer. E o interessante também é que no subtópico de número 4, vem falar sobre o serviço. O que acontecia ali? Os apóstolos, eles estavam ali pregando o evangelho de Cristo.
cuidando daquelas pessoas que vieram de vários lugares para a festa de Pentecostes em Jerusalém, e quando chegaram ali eles se converteram, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, muitos que eram de lugares dispersos acabaram se unindo e formando ali a primeira igreja primitiva. E o interessante era o serviço, né? Os apóstolos, eles serviam a igreja, e um cuidava do outro, e isso era maravilhoso. Os apóstolos, eles se preocupavam muito ali com o ensinamento da palavra de Deus e as orações. Levantaram ali homens, né, que o povo escolheu, a igreja escolheu para cuidar, para servir o povo no ministério de diaconato, né? A igreja orou, os apóstolos impuseram as mãos, escolheram ali entre eles Estevão, e eram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de Deus. E o interessante é que quando eles repartiram ali as funções, tais vão para o ministério do serviço, e nós, apóstolos, vamos continuar ali com a perseverança na palavra de Deus e nas orações. E a igreja foi crescendo, irmãos, porque diz que isso agradou a todo mundo, onde estava começando a existir uma espécie de divisão ali dos judeus com os gentios e aquela coisa toda. E ali, quando eles então decidiram separar alguns homens para o ministério do serviço, a igreja então se agradou, continuou crescendo, a obra foi prosperando e a glória de Deus foi sendo manifestada através dessa igreja. E isso é maravilhoso. O livro de Atos é uma bênção. O terceiro subtópico vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O que é interessante, irmãos, falar aqui? A igreja precisa, olha só a introdução, diz assim, do terceiro tópico: a igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. O primeiro subtópico do tópico 3 diz o seguinte: o crescimento espiritual. Quando nós vemos o Senhor começar a salvar pessoas na nossa congregação, uma das primeiras atitudes de nós como igreja é o discipulado. Não adianta você fazer um evangelismo, você fazer um culto avivado, 10 pessoas aceitarem a Jesus, se você não investir nessas almas através do ensino. Por quê? Se você não, como eu já falei, se você não introduz o ensinamento básico para um novo convertido, ele não vai se manter. E por que é interessante o discipulado para o novo convertido? Porque cada alma que se agrega ao corpo de Cristo é uma ferramenta para o reino de Deus. Mas se essa ferramenta não se sente preparado para trabalhar no reino de Deus, porque não teve o ensinamento, essa igreja fica estagnada. Os irmãos não trabalham, não tem medo de assumir responsabilidades. Por quê? Porque não teve ali um ensinamento inicial, né? Não teve ali um investimento de cuidado da igreja. Então, quando a igreja cuida, instrui, dá os primeiros passos para você seguir ali como novo convertido, você se sente mais destemido, você consegue... Não, eu vou fazer porque eu aprendi na palavra de Deus que é assim, assim, assim. Então, a obra de Deus começa a crescer, mais almas são agregadas, o trabalho de Deus flui, o Espírito Santo se faz presente. É uma experiência nova para os novos convertidos, né? É uma experiência totalmente nova, ter acesso ao ensino da palavra de Deus. Porque vir ao culto no domingo, ouvir uma ministração e ir embora para sua casa é maravilhoso. Nem todos querem vir à escola dominical, se aprofundar no ensinamento. Por quê? Porque quando chegar os dias maus, aqueles que se aprofundaram no estudo da palavra de Deus, eles vão se manter firmes. Por quê? Porque o que Jeremias diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, vem os dias maus, a palavra de Deus vem à nossa memória e nós lembramos: não, o Senhor disse que eu tenho que confiar, o Senhor disse que eu tenho que perseverar na oração, o Senhor disse que estaria comigo em todos os momentos. Por isso é importante você investir no ensino.
Amém? Para que quando essas pessoas chegarem à sua igreja sem nenhum conhecimento bíblico, alguns que nunca nem pisaram numa igreja, e você monta aquele grupo de discipulado, você leva o discipulado àquelas pessoas, você está investindo no futuro da igreja. É uma igreja que cresce. O segundo tópico, o segundo subtópico do tópico 3 diz o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Falando nesse tópico 2 aqui sobre o crescimento numérico, às vezes nós temos a mania de dizer assim, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Sim, o que importa é a qualidade para o Senhor. Mas uma igreja que tem qualidade no seu ensino, que tem qualidade nos seus louvores, que tem qualidade na sua união, ela cresce. Ela cresce. Uma igreja que tem o ensinamento correto da palavra de Deus já tem a qualidade. Mas se ela tem a qualidade através do ensino da palavra, ela vai ter quantidade. Se a sua igreja, se você está pregando o verdadeiro evangelho, é impossível essa palavra, a verdadeira palavra de Deus, não impactar vidas aonde você mora, não impactar um vizinho. Então, se o que você tem aprendido é ensino de qualidade, você não consegue conter essa palavra só para você. Você precisa levar essa palavra para outras pessoas e essas pessoas serão impactadas pelo Espírito Santo através das suas palavras e vão procurar o reino de Deus. Se tem qualidade, tem que ter a quantidade também. Amém? O terceiro subtópico vai falar sobre o exemplo da igreja em Antioquia. No segundo subtópico vai estar falando aí sobre Paulo, né? Que Paulo foi para sua terceira viagem. E nessa terceira viagem de Paulo, ele pregou, ele se preocupou mais em fazer ensinamentos. Paulo ele estava viajando, implantando igrejas e tal, mas na terceira viagem de Paulo, a função de Paulo maior foi levar o ensino, fazer o discipulado com aquelas igrejas, né, em Éfeso. E ali ele treinou obreiros para a seara do Senhor. No terceiro subtópico vai falar o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Aqui, irmãos, o interessante é que quando Barnabé viu que a maioria dali dos novos convertidos, eles eram gregos, na mesma hora Barnabé correu atrás de Paulo e falou, Paulo, vai lá para você ensinar. Ele viu que Paulo era mais instruído, mais capacitado para ensinar ali aquelas pessoas, né? Então Paulo vem, começa ali a fazer o discipulado, eles ficam ali por um ano inteiro pregando a palavra de Deus, né? E o cristianismo ele vai se propagando. Fazer discípulos não é a mesma coisa que membros de igreja, que fazer membros de igreja. Por quê? Porque a igreja pode estar cheia, a sua igreja pode estar cheia, mas nem todos que estão na sua igreja querem trabalhar. Por quê? Porque às vezes não receberam ali as instruções, não receberam um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, se acovardam. E o interessante é isso. O interessante é que o discipulado, ele não deve ser visto só como um estudo para novos convertidos. Essa aqui abrindo um parênteses, ok? Eu não acho que o discipulado ele deve ser só para novos convertidos, né? A Bíblia ela vem o tempo inteiro falando sobre a necessidade de um ensinamento, sobre a necessidade de investir, né, nos novos convertidos. Sim, temos que investir, temos que enxertar a palavra logo de início para que eles cresçam espiritualmente, se formem como bons obreiros da casa do Senhor. Mas a nossa vida como cristão de anos também, nossa vida também é um discipulado. Eu, por exemplo, eu tenho 20 anos de ministério, de ensino. Eu dou aula há muito tempo para crianças, para adolescentes, para jovens, e o interessante de tudo isso, irmãos, é que nós percebemos que a nossa vida, ela é um ensino todos os dias. Um professor, para se preparar para dar uma aula, ele estuda e ele é o primeiro aluno.
ele é o primeiro a aprender. Então, não somos só mestres por ensinar, mas nós somos também discípulos por aprender com o próprio Jesus, né? Aprender com o Espírito Santo para poder fazer ali o discipulado. Então, a vida cristã é um eterno discipulado. Nós vamos estar sempre seguindo o Mestre, sempre aprendendo com o Mestre, até nos tornarmos aí a estatura de Cristo, né? Como diz em Efésios capítulo 4. E a conclusão diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais da igreja. Então, observem aí, irmãos, que Deus ele tem um interesse pela nossa espiritualidade, né? Pelo nosso bem-estar espiritual e social. Nós, como seres humanos, quando nós temos acesso à palavra de Deus, nós nos tornamos um pouco melhores, nós conseguimos somar a sociedade, né? Isso que é interessante. E essa aula de hoje, ela é muito interessante. Por quê, irmãos? Porque não adianta nós só nos preocuparmos em salvar almas. Nós não devemos só nos preocupar em evangelizar e levar pessoas ao reino, salvar almas. A nossa maior função é ensinar o evangelho. Saiu, fez o evangelismo, pessoas vieram para a igreja, se agregaram à igreja, amém. Mas você também tem que investir em ensinar. Não adianta só nós queremos salvar almas se nós não ensinamos essas almas. Os novos convertidos, eles precisam de um ensinamento apropriado para os primeiros passos da vida cristã. E os que já foram convertidos e estão nessa caminhada precisam sempre de orientação. Então, o discipulado ele é constante, né? Tem igrejas aí que fazem módulos de 5, 6 encontros, de 5, 6 temas de discipulado e depois abrem mão, não ensinam mais nada, né? Deixam os novos convertidos ao Deus dará. E não é assim. O discipulado ele é para toda a vida, durante toda a vida, até o fim da vida. Amém? Então que essa aula possa te enriquecer, seja um discípulo, faça discípulos, receba a palavra, mas não a retenha. Pregue também a palavra de Deus, ajude as pessoas que estão se agregando a este novo corpo, né? a essa nova vida em Deus, para que eles venham receber ali as orientações necessárias para seguir na caminhada. Amém? Vamos orar para encerrar a nossa aula. Eu espero que tenha sido de grande proveito para você. Eu espero que o Senhor acrescente aquilo que não foi falado à sua vida e que você consiga aplicar à sua vida aquilo que foi ensinado. Lembre sempre que é necessário estudar a palavra de Deus, é necessário ensinar a palavra de Deus, é necessário praticar a palavra de Deus. Vamos orar, encerrar a nossa aula e que o Espírito Santo te conduza a aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu nesse vídeo hoje. Amém? Feche os seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti porque tivemos o acesso à Tua palavra, porque de alguma forma aqui nós aprendemos que nós não devemos só reter o conhecimento, mas que também devemos ensinar, que nós não devemos só querer buscar as almas, mas que nós também devemos investir nessas almas através do ensinamento da Tua palavra, para que se tornem pessoas capacitadas para pregar a Tua palavra também, para que cresçam espiritualmente, para que somem no Teu reino, para que sejam, Senhor, referências na terra, através da Tua palavra, do Teu ensinamento e das revelações que o Senhor tem pelo Espírito Santo de Deus. Nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor irá fazer. Toma a direção das nossas vidas nessas aulas online, porque devido a essa pandemia não estamos podendo ter aulas presenciais, mas nós somos gratos porque temos os meios de levarmos a Tua palavra e recebermos as Tuas orientações. Seja com cada um, Senhor, que assistiu esse vídeo até o final. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.